Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Lógica e Programação. Nas semanas anteriores eu trabalhei com vocês um pouco a respeito das funções lógicas, das expressões booleanas, da tabela verdade. Nessa semana nós vamos dar prosseguimento a esse assunto através do tema de simplificação de expressões booleanas. Então vamos lá. Conforme vocês viram aí nas aulas anteriores, quando a gente trabalha com circuitos booleanos, com lógica booleana, pode ser que às vezes essa lógica seja traduzida através de expressões um pouco complexas, tá? Quando vocês forem mais adiante no curso de vocês e forem trabalhar com situações reais, vocês vão ver que algumas situações vão gerar tabelas verdades que vão resultar em expressões um pouquinho mais, digamos assim, difíceis de serem trabalhadas, tá? Então é onde entra o apelo dessa aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês algumas propriedades, né, da álgebra booleana que vão então nos permitir a redução ou simplificação das expressões booleanas. Mas antes disso, pessoal, eu queria trabalhar com vocês uma breve revisão, tá, sobre alguns dos conceitos da nossa álgebra booleana. Primeiramente, se eu tenho uma constante booleana, ela pode ter apenas dois valores possíveis, valor 0 e valor 1. Já a variável booleana, por sua vez, ela vai ser representada por uma letra, normalmente uma letra maiúscula, e ela pode assumir também esses dois valores, de 0 ou de 1. E uma expressão booleana é uma expressão matemática que envolve uma ou mais variáveis booleanas. Alguns exemplos são mostrados aqui para vocês. Na álgebra booleana, pessoal, nós temos aí uma série de postulados que nos permitem, então, estar realizando esse processo de simplificação das expressões, tá? Para vocês entenderem melhor, o que são esses postulados? Eles são uma afirmação ou um fato que não precisa ser explicado. É uma coisa óbvia, é uma coisa implícita, tá? As diversas funções lógicas, as diversas portas lógicas, cada uma tem seus postulados, que eu vou estar mostrando para vocês mais adiante aí na nossa aula. Então vamos lá, exemplo de alguns postulados. Postulado do complemento. Se eu tenho a minha variável booleana a e ela vale 0, então eu sei que a barrado valerá 1. Isso é óbvio, não preciso explicar isso para vocês. Da mesma forma, se ela valer 1, eu sei então que a barrado valerá 0. E também sei que existem notações alternativas para representar a mesma lógica. Então eu posso utilizar barrinha em cima, eu posso utilizar apóstrofe, posso utilizar esse símbolo diferente, tá? Que são todas notações que representam a mesma lógica do complemento. Vamos à próxima. Na adição, pessoal, lembrando que a adição representa a porta lógica ou. Eu tenho aqui 0 mais 0 é 0, não preciso explicar. 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1 e 1 mais 1 também é 1. Tá? Relembrando, isso aqui é álgebra booleana, não é aritmética. Na multiplicação, temos aqui então a representação da porta lógica E, em que 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 corresponde a 1. E a partir desses postulados, a gente consegue derivar então algumas propriedades, digamos assim, um pouco mais complexas. Nessa fase, pessoal, vou estar mostrando para vocês uma tabelinha com uma série de propriedades. Eu gostaria que encarecidamente vocês fizessem ela no caderno para reforçar o aprendizado. Vamos lá. Primeira propriedade. Propriedade do complemento, né, na identidade. Se eu sei que o barrado inverte a minha variável, se eu inverter a minha variável duas vezes, ela volta para o meu valor original, certo? Vamos à adição. Sabendo que nossa variável a, ela pode atingir tanto o valor 0 quanto o valor 1. Se eu tiver a mais 0, se a minha variável a valer 0, 0 mais 0 é igual a 0. Então a saída foi igual à variável a. Se minha variável a agora ela valer 1, vai ser 1 mais 0, vai valer 1. Então, novamente, a minha saída foi igual à minha variável a. Na linha de baixo, se eu tiver a mais 1, se minha variável a valer 0, 0 mais 1 é 1. Se minha variável a valer 1, 1 mais 1 também é 1. Então, se eu somar qualquer coisa com o valor 1, a saída é sempre 1. Próxima linha. A mais a. Se eu tenho que a vale 0, então vai ser 0 mais 0 é igual a 0. Se eu tenho que a vale 1, 1 mais 1 é igual a 1. Então, a mais a eu posso simplificar e falar que é a.
ok? A última linha, A mais A barrado. Essa aqui é interessante. Se meu A valer 0, então vai ser 0 mais A barrado, que é 1. 0 mais 1 é 1, ok? Se meu A valer 1, vai ser 1 mais A barrado, que é 0. 1 mais 0 também é 1. Então, sempre que eu somar uma variável com o barrado dela mesma, a saída é 1, ok? Vamos então à multiplicação. Na multiplicação, nós temos aí A vezes 0. Se o A valer 1, 1 vezes 0 é 0. Se o A valer 0, 0 vezes 0 também é 0. Então, qualquer valor que eu multiplicar por 0 vai ser 0. Na segunda linha, eu tenho A vezes 1. Se o meu A valer 1, 1 vezes 1 é 1. Então, ou seja, a minha expressão A vezes 1 deu a minha própria variável A, né? Se o meu A agora valer 0, 0 vezes 1 é igual a 0. Então, A vezes 1 é o próprio A. Isso equivale também na aritmética tradicional, na matemática comum, ok? Uma variável A vezes 1 é ela própria. Vamos lá, próxima linha. A vezes A. Isso aqui é interessante, tá? Não vai ser A ao quadrado, não. Se o meu A valer 0, 0 vezes 0 é 0. Se o meu A valer 1, 1 vezes 1 é 1. Então, sempre que eu tiver A vezes A numa expressão booleana, eu posso simplificar por A. Vamos à nossa última linha. E essa aqui também é interessante. Se meu A valer 0, A vale 0 e A barrado vale 1. Então, vai ser 0 vezes 1, que é 0. Se meu A valer 1, vai ser 1 vezes A barrado, que é 0. Então, vai ser 1 vezes 0, que também é 0. Então, sempre que eu tiver uma variável que ela estiver sendo multiplicada pelo barrado dela mesma, a saída é 0. Vamos à próxima propriedade, propriedade comutativa. Se eu tiver A mais B, isso aí vai ser igual a B mais A. Vai fazer diferença, pessoal? Se eu tiver, por exemplo, A vale 1 e B vale 0. 1 mais 0 é igual a 0 mais 1. Ambos são iguais a 1. Ok? Mesma coisa na multiplicação. Se eu tiver A igual a 1 e B igual a 0, no lado esquerdo eu vou ter 1 vezes 0, que vai ser igual a 0 vezes 1 no lado direito, que também é igual a 0. Ok? Então, a gente pode trocar as variáveis de posição livremente, tanto na adição quanto na multiplicação. Vamos agora à propriedade associativa. Para nós, na álgebra booleana e também na matemática comum, se eu tiver uma série de operações de soma, pouco importa como eu agrupo essas somas e a ordem com que eu vou efetuar essas somas. Ok? Então, se eu fizer, no primeiro exemplo aí de cima, A mais B mais C, se eu fizer o BC primeiro, ou fizer o AB, ou fizer tudo junto, vai dar a mesma coisa. Ok? Da mesma forma, nós temos isso na multiplicação. A ordem com que eu vou efetuar as multiplicações não é importante para nós, tá? Só que nós temos que relembrar uma coisa. Tanto na álgebra booleana quanto na matemática comum, a multiplicação ela vai ter prioridade. Então, nós temos que efetuar primeiramente a multiplicação para depois efetuar as somas, tá? Vamos à última propriedade, propriedade distributiva. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, tá? Vou mostrar as duas para vocês enxergarem melhor. Lembra lá quando o professor de matemática mostrava para vocês na multiplicação, tá, pessoal, primeiramente? Quando a gente tinha um número em evidência, no caso aqui essa variável A, e eu queria obter a expressão desmembrada disso aqui. Eu fazia o chuveirinho, certo? Multiplicava A vezes B, depois A vezes C. Isso aqui, ó, A vezes B mais A vezes C é igual à expressão mostrada aqui em cima, tá? Lembrando lá só o chuveirinho na matemática. A gente pode fazer o chuveirinho também na soma, na álgebra booleana, tá? Então, eu posso fazer o chuveirinho, ó, de A mais B e A mais C também, tá? Isso aqui é verdadeiro na álgebra booleana. Eu sei que é um pouquinho estranha essa igualdade, mas ela procede, tá? Na álgebra booleana. Vamos às próximas propriedades. Essas aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas delas mais adiante e a gente vai demonstrar também algumas expressões. Vamos ao teorema de De Morgan. Isso aqui é importantíssimo, tá? Quando a gente tem, no caso aqui, uma multiplicação de várias variáveis booleanas e essa multiplicação está barrada, é a mesma coisa a gente fazer a soma das variáveis individuais barradas, tá? Para vocês lembrarem melhor, ó, se é
multiplicação vira soma, tá? Multiplicação aqui, ó, vira soma. E os barrados você corta eles e separa nas várias variáveis, tá? Da mesma forma, se nós tivermos uma soma, se eu tiver uma soma de várias variáveis e essa soma estiver toda barrada, é o equivalente de eu ter a multiplicação dessas variáveis barradas individualmente. Da mesma forma, se eu tiver soma, eu transformo ela em multiplicação. E eu corto o barrado para os barrados individuais das nossas variáveis. Ok? Existe também uma situação que vocês podem haver se deparar durante a resolução dos exercícios, tá? Que é a seguinte. Então, digamos que eu queira utilizar esse De Morgan de cima aí. Por acaso eu tenho uma expressão que está escrita dessa forma aqui, ó. Tem ela A vezes B, só que é B barrado, tudo barrado, tá? Isso aqui pode vir a acontecer. Como é que vai ser a saída disso aqui? Isso aqui vai ser igual a A barrado mais B. Se a variável já tem um barrado, quando a gente utiliza o teorema de De Morgan, esse barrado ele some, ok? Da mesma forma para a soma. Se eu tiver, por exemplo, A barrado mais B, tudo isso barrado, nós vamos resultar em A vezes B barrado, ok? É muito fácil apresentar o teorema de De Morgan aqui para vocês simplesmente acreditarem nas minhas palavras. Então, para a gente poder provar isso aí para vocês, vamos lá. Digamos que a gente tenha essa expressão aqui, ó, A vezes B barrado. E eu quero descobrir se isso aqui é igual a essa expressão à direita, A barrado mais B. Então, vamos preencher a tabela verdade referente a essas duas expressões. Inicialmente, vamos lá. Vamos preencher a parte do A barrado e B barrado, que seriam as nossas parciais, né? Então, aqui, ó, na primeira linha, A barrado e B barrado vai ser 1 e 1. Aqui vai ser 1 e 0, tá? Eu estou olhando aqui, ó, para preencher aquelas colunas lá. Aqui nós vamos ter 0 e 1. E aqui nós vamos ter 1. Não, aqui nós vamos ter 0 e 0. Ok? Eu obtive A barrado e B barrado. Certo? Então vamos lá. Vamos calcular a resposta referente a essa coluna aqui, ó. A vezes B barrado. Para a primeira linha, 0 vezes 0 é 0, barrado é 1. Para a segunda linha, A igual a 0, B igual a 1. Então eu vou ter aqui 0 vezes 1, que é 0, barrado fica 1. Na terceira linha, A igual a 1, B igual a 0, eu vou ter que A vezes B vai ser 1 vezes 0, que é 0, barrado vai ser 1. E a nossa última linha, eu vou ter A igual a 1, B igual a 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 vezes 1 é 1 e barrado vai dar 0. Agora vamos à última coluna, tá? Nós já obtivemos A barrado e B barrado, que refere-se a essas colunas aqui, né? Essas duas colunas. Agora, então, vamos obter a soma entre os dois. Para a primeira linha, 1 mais 1 é 1. Para a segunda linha, A barrado é 1, B barrado é 0. 1 mais 0 é 1. Para a terceira linha, A barrado é 0, B barrado é 1. 0 mais 1 é 1. Para a última linha, A barrado é 0 e B barrado também é 0. 0 mais 0 vai ser 0. Olha que coincidência nós obtivemos aqui, ó. Reparem nessa coluna e essa coluna. Elas são exatamente iguais. Então, através dessa prova, nós podemos dizer que A vezes B barrado é igual a A barrado mais B barrado. Nós provamos, então, o primeiro teorema de De Morgan para vocês. Vamos ao segundo, então. Mesma coisa, tá? A mesma situação, a gente vai preencher aqui as colunas parciais, novamente. Para a primeira linha, eu vou ter A igual a 0, B igual a 0. Então, A barrado é 1, B barrado é 1. Para a segunda linha, 1 e 0. Para a terceira linha, 0 e 1. Para a última linha, 0 e 0. Tá? Vamos preencher essa coluna aqui agora. A mais B, tudo barrado. Para a primeira linha, A igual a 0, B igual a 0. 0 mais 0 é 0, barrado
vira 1. Segunda linha. A igual a 0, B igual a 1. 0 mais 1 é 1. Barrado fica 0. Próxima linha. A igual a 1, B igual a 0. 1 mais 0 é 1. Barrado fica 0. Na última linha eu tenho A igual a 1 e B também igual a 1. 1 mais 1 é 1. Barrado fica 0. Vamos preencher agora a última coluna. Nós obtivemos as parciais, então vamos agora preencher a nossa tabela, a nossa coluna. Para essa linha aqui, eu tenho que A barrado vale 1, B barrado também vale 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Lembrando que nós estamos fazendo a conta de A barrado vezes B barrado. Para a segunda linha, nós temos A barrado igual a 1, B barrado igual a 0. Vai ser 1 vezes 0, é 0. Na terceira linha, vou ter 0 vezes 1, que também é 0. E para a última linha, 0 vezes 0, que também é 0. Novamente, reparem, essa coluna e essa coluna. Elas são idênticas. O que implica dizer que A mais B barrado é igual a A barrado vezes B barrado. Certo? Outra coisa que é importante, convém ressaltar com vocês, tá? E é um erro frequente quando eu ensino essa matéria, é que quando a gente tem A vezes B barrado, né? Isso aqui é diferente de A barrado vezes B barrado, conforme a gente provou através do Teorema de De Morgan. A gente sabe que A vezes B barrado é igual a A barrado mais B barrado, né? Então, não confundam essas duas expressões aí, tá? Dando continuidade, então vamos mostrar mais algumas expressões para vocês aí. Digamos que eu queira obter essa primeira equação aí, essa primeira igualdade que eu apresentei para vocês, tá? Como é que a gente faria para obtê-la? Eu tenho que A mais A vezes B é igual a A. Vamos provar isso. Reparem que em ambos os termos nós temos a variável A. Então eu posso colocá-la em evidência. Então vamos lá. A em evidência. Pessoal, que número que eu multiplico por A para dar A? A gente sabe pelas propriedades lá que eu consigo colocar 1 aqui. De tal forma que eu tenha A vezes 1, eu volto para A. Certo? No segundo termo, que número que eu multiplico, que variável que eu multiplico por A, que vai dar AB? É B, né? De tal forma que, pessoal, só para vocês verem direitinho. Quando a gente fizer o chuveirinho, ó, A vezes 1 é A vezes B é AB. Então, nós estamos aí respeitando as regras da álgebra booleana. Ok? Lembrando lá aquelas propriedades, quando eu tenho 1 mais B, 1 mais qualquer coisa, isso aqui é sempre igual a 1, tá, pessoal? B pode ser 0, pode ser 1, que a saída disso aqui de 1 mais B vai ser 1. Certo? O que vai sobrar para nós aqui é 1. Ok? Beleza. De tal forma que nós vamos ter esse termo interno valendo 1, vai sobrar A vezes 1, que é igual a A. Beleza? Vamos agora à segunda expressão. Eu tenho que A vezes A mais B é igual a A. Nós podemos fazer novamente o chuveirinho, ó. Vamos fazer o chuveirinho aqui e o chuveirinho aqui. De tal forma que nós vamos obter A vezes A mais A vezes B. Nós sabemos que A vezes A, pelas aquelas propriedades, a tabelinha que eu mostrei para vocês lá atrás, que A vezes A é igual a A mais A vezes B. Agora, olha que coincidência. Esse cara aqui é igualzinho a esse, ó. E pelas mesmas deduções que a gente fez anteriormente, a gente conclui então que isso aqui é igual a A. Certo? Beleza. Vamos à nossa próxima expressão. Depois eu vou colocar para vocês, tá, pessoal? Vocês olhem com mais calma essas resoluções no virtual. Vamos a essa expressão aqui mostrada para vocês. Como que a gente procede então para resolvê-la?
Essa primeira expressão tem duas formas de eu prová-la para vocês. Uma forma mais difícil e uma forma mais fácil. Vamos fazer a difícil primeiro, depois a gente faz a fácil, tá? Digamos que a gente queira, então, A mais A barrado B é igual a A mais B. Eu vou usar uma propriedade aqui, que eu mostrei para vocês lá na tabelinha, e eu quero ver se vocês confirmam para mim. Vamos lá. A mais A barrado B. Eu vou pegar isso aqui, pessoal. Eu vou barrar duas vezes. Se eu inverter uma coisa duas vezes, ela volta a ser ela mesma. Correto? E através desses dois barrados que eu coloquei para vocês, eu vou utilizar então o teorema de De Morgan, aplicado a esses dois termos, tá? Eu tenho uma soma aqui. De tal forma que nós vamos obter o seguinte. Nós vamos obter A barrado vezes A barrado B barrado também. Como que a gente chegou nisso aqui, tá? Digamos que a gente fez ali, ó. Eu vou chamar A barrado B de X. Então, nossa expressão anterior ela seria A mais X barrado barrado. Certo? Eu vou utilizar apenas esse barrado aqui para a gente fazer o teorema de De Morgan. O que sairia disso aqui? Sairia o seguinte, A barrado vezes X barrado. Mas nós temos que X vale A barrado vezes B. Então, substituindo A barrado vezes B aqui, a gente vai ter o quê? A barrado vezes, vou abrir parênteses, A barrado B barrado. Esse barrado aqui, ó, é esse aqui, tá? E o que eu coloquei aqui dentro do parênteses é justamente essa igualdade aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. Eu posso fazer novamente o teorema de De Morgan nesse termo aqui interno, tá? Nós vamos obter o seguinte. Vai ser A barrado vezes, com o teorema de De Morgan, isso aqui vira A mais B barrado. Tudo barrado, tá? Lembra daquela propriedade que eu expliquei para vocês quando eu falei do teorema de De Morgan? Quando a gente tem a variável que ela é barrada, ela aparece normal depois. Certo? Eu transformei essa multiplicação em uma soma. Ok. Vamos então fazer o chuveirinho novamente. Eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Vai resultar em A barrado vezes A mais A barrado vezes B barrado. Tudo barrado. Pessoal, pela aquela tabelinha de propriedades, nós sabemos que A barrado vezes A, isso aqui é igual a 0. Tá? Prosseguindo, nós vamos chegar no seguinte. A barrado vezes B barrado, tudo barrado. Utilizando novamente o teorema de De Morgan, nós vamos obter A mais B. As variáveis que eram barradas ficam normal. Multiplicação vira soma. Provamos então a primeira expressão. Fizemos da forma mais difícil, agora vamos fazer da forma mais fácil. Vamos lá. Eu tenho A mais A barrado vezes B. Lembra lá da propriedade do chuveirinho da soma? A gente pode fazer distributiva também. Quando a gente tiver uma soma, eu posso multiplicar esse por esse. Na verdade, eu posso somar esse com esse e esse com esse, resultando em A mais A barrado vezes A mais B. Por aquelas propriedades também a gente sabe que A mais A barrado, isso aqui é sempre 1. Vai sobrar 1 vezes A mais B, que é o próprio A mais B. Ok, é isso aí. Agora vamos à expressão que está abaixo. Temos lá A mais B vezes A mais C. Vamos fazer a distributiva inicialmente. Tá? Vamos multiplicar cada um desses termos aqui. Vou fazer A vezes A vezes C, B vezes A, B vezes C. Vamos lá. A vezes A mais A vezes C mais B vezes A mais B vezes C.
Pelas propriedades que eu já apresentei para vocês, A vezes A é A. E eu posso também reorganizar esses dois termos aqui, ó. B vezes A, eu posso dizer A vezes B. Então vai resultar no seguinte: A mais A vezes C mais A vezes B mais B vezes C. Reparem que nós temos a variável A em vários termos. Temos nesse termo e nesse termo. Então eu vou colocá-lo em evidência. Então vamos lá. Vou colocar o A em evidência. Qual que é o valor que eu multiplico por A que dá A? É 1. Mais. Qual que é o valor que eu multiplico por A que dá AC? Vai ser o próprio C. Qual que é o valor que eu multiplico por A que dá AB? Vai ser o próprio B. Correto? Mais BC. Beleza. Nós temos aqui dentro, ó, reparem nessa soma que a gente tem aqui dentro. A gente tem 1 somado com C somado com B. Mas eu já mostrei para vocês anteriormente que quando a gente tem uma soma de 1 mais qualquer coisa que seja, isso aqui sempre é igual a 1. Então vai resultar para nós em A vezes 1 mais BC. A vezes 1 é A, isso aqui vai dar A mais B vezes C. Fechou. Obtivemos então a nossa igualdade que a gente estava esperando, né? Que é essa aqui. Na sequência eu mostro aqui para vocês uma tabelinha com todas as propriedades que nós deduzimos aí. Então fiquem à vontade se vocês quiserem atualizar aquela primeira tabela que nós construímos, tá? Vamos lá. Então, pessoal, para a gente realizar a simplificação de expressões, na álgebra booleana existem duas formas de a gente fazer isso, tá? O método da fatoração e o método dos mapas de Carnot-Waite. Nós veremos então o método da fatoração na sequência. A fatoração consiste em você utilizar os postulados e as propriedades da álgebra booleana com o objetivo de simplificar a expressão, que é exatamente o que a gente estava fazendo durante toda essa nossa aula, ok? Então essa forma de trabalhar as equações booleanas é o que a gente chama de fatoração. Para a gente terminar, eu quero fazer mais um exemplo com vocês para mostrar o poder que tem a fatoração. Então agora vamos analisar essa expressão que eu estou mostrando aqui para vocês na tela. Reparem que S igual a vezes B vezes C mais A vezes C barrado mais A vezes B barrado. Reparem que todos os termos têm a variável A. Vou colocar o A em evidência então. Vamos lá. S vai ser igual a A que multiplica B vezes C, né? Quando eu multiplico A vezes B vezes C, a gente volta para esse termo aqui, mais C barrado. Quando eu multiplico A vezes C barrado, a gente volta para esse termo aqui, mais B barrado. Quando a gente multiplica o A por B barrado, a gente volta para esse termo aqui. Ok? Eu vou agrupar dois desses termos para a gente utilizar a propriedade da identidade no complemento. Então, vou fazer o seguinte, eu vou agrupar mais C barrado mais B barrado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou barrar isso aqui duas vezes. Conforme a gente sabe, se a gente barra duas vezes, a gente volta para a expressão original. E vou utilizar então o teorema de De Morgan. Vai resultar em S igual a B vezes C mais. Quando eu tenho o teorema de De Morgan com a soma, vira multiplicação. E se está barrado, fica normal. Vai ficar C vezes B. E eu vou sumir com esse barrado aqui de cima, que eu utilizei o teorema de De Morgan. E vai sobrar o de cima. Tudo barrado. Eu quero que vocês reparem em uma situação que aconteceu na nossa expressão, tá? Se eu chamar BC, B vezes C, de x, eu vou ter ali, ó, A vezes x mais x barrado. Aqui nesse CB eu posso inverter os dois, colocar BC, e ele está barrado. Então eu teria o meu x, que é BC, barrado. Pessoal, quando a gente tem x mais x barrado, conforme eu mostrei para vocês na primeira tabelinha, um número, uma variável, mais o barrado dela é sempre 1. Certo?
Então eu posso dizer que isso aqui tudo aqui dentro vai ser igual a 1. E vai resultar para nós em S igual a vezes 1, que é igual a. Então, pessoal, só para vocês verem, tanto que é poderosa essa técnica de fatoração, né? Nós transformamos uma expressão desse tamanho em A, simplesmente. Essa expressão nem mais depende das variáveis B e C. Tamanho o poder que tem o processo de fatoração. Só para reforçar com vocês, essa expressão resulta nesse circuito lógico e o A resulta nisso. Então, assim, em termos de componentes de variáveis booleanas, e se porventura isso aqui virar, por exemplo, uma aplicação prática, essa segunda opção aqui ela é bem mais simples e bem mais barata também de ser implementada. Ok? Para a gente terminar nossa aula de hoje, eu gostaria muito que vocês resolvessem esses exercícios aqui para mim. Tá? Eu vou criar uma atividade no Google Classroom e quero que vocês me entreguem esses exercícios até domingo. Tá? Vou deixar aberto até domingo para vocês trabalharem esses exercícios aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Então, até a nossa próxima aula.